Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido, tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, companheiros da Rádio Fraternal. Hoje, reunidos para o nosso Evangelho no Lar, agradecendo muito, primeiro ao nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, que nos dá, através dos seus ensinamentos, esta oportunidade de podermos nos reunir e podermos aprender através do seu Evangelho, através das suas lições, dos seus exemplos. E agradecer a vocês que nos acompanham na rádio, na página, que estão sempre conosco, nos ajudando, para que a gente possa levar adiante a divulgação dessa doutrina bendita e maravilhosa que é a doutrina espírita. E depois agradecendo a todo este plano, hoje, fazendo hoje o nosso último Evangelho do ano. Um ano difícil, um ano complicado, de muitas adversidades, muitas contrariedades, muita coisa nova aconteceu, mas que estamos aqui hoje, sadios e saudáveis, reunidos junto com o nosso Mestre querido Jesus, que com certeza, através de seus benfeitores, dos nossos queridos irmãos do Evangelho no Lar, essa equipe que sempre está conosco, também nos traz do seu amor, da sua energia. E assim, agradecendo sempre esta oportunidade, hoje eu vou conduzir o Evangelho, o Ricardo, o Jefferson fará a leitura, a Mara fará a prece inicial, juntamente com as nossas meninas, Ana Lu, Maria, Nath. A Ione fará as vibrações e a Rosângela a prece final. Para aquelas pessoas que estão chegando hoje, na nossa página tem ali o roteiro de como deve ser feito, um exemplo de como se faz o Evangelho. Então consulte ali tem passo a passo como é que nós preparamos esse ambiente, como é que nós preparamos o dia, como é que é essa rotina de se fazer esse Evangelho. Então, isso tudo dito, então nós vamos, no momento, vamos iniciar nosso último Evangelho deste ano 2020. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim seja, graças a Deus. Então vamos, queridos amigos, nos ligar em pensamento com os mensageiros do
Evangelho no Lar. E juntos vamos pegar nas mãos de Jesus Cristo, nosso Mestre, e fazê-lo entrar em cada lar. E que Jesus ilumine a nós e aos nossos entes queridos, ao nosso lar, que permaneça sempre, em todos os momentos, dentro do nosso lar. Que Jesus nos fortaleça, nos una nesta caminhada que é esta vida. Que sejamos muito abençoados. E neste último Evangelho do ano de 2020, vamos agradecer imensamente por tudo que recebemos, mesmo que se acharmos que não recebemos muito. Agradecer, agradecer e agradecer. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. O texto proposto para a leitura de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de José Herculano Pires, capítulo 1, Não vim destruir a lei, a nova era, instrução dos Espíritos, item 9. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem os germes da mais pura e ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, sempre selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar ao inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e à ciência, estava muito atrasada à moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a questão lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade.
São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como as suas precursoras. Mas não se pense que este desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhe traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Mais um texto de aprendizado, né, que se apresenta para a gente, nos passando de quão Deus é grande e quanto já ocorreu e que ainda tem por passar. E para isso eu quero me situar na última linha que foi lida, que foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo a concluirá. E nós hoje fazemos parte desse novo povo, dessa nova geração, e nós temos aí o Espiritismo a nos auxiliar, a nos mostrar, para que possamos compreender os desígnios de Deus, as suas leis e seus mandamentos. E nós temos Jesus, nosso exemplo, que ele reencarnou para poder servir de exemplo do que é o correto a se fazer para que possamos obter a nossa felicidade plena. Então, é um texto tão brilhante, mas que tudo se resume que nós temos que seguir o nosso exemplo do Mestre. Afinal de contas, como diz o texto, ele não veio destruir a lei, mas veio fazê-la cumprir. E de que forma que ele veio fazê-la cumprir? Porque quando que ele tinha os mandamentos de Moisés, ele veio mostrar através do exemplo como se cumpria esse mandamento. Ele cumpriu todos os mandamentos de Deus. Ele é o exemplo de que qualquer um pode ser, sim, detentor de se cumprir aquilo que é o correto. Os deslizes que nós temos nas nossas vidas têm origem nas nossas atitudes. Então nós somos os responsáveis pelos erros e automaticamente pelas consequências que nos trazem esses erros que cometemos. Jesus não errou. Jesus foi pleno na sua encarnação, quando aqui esteve. E ele nos mostrou tudo o que podemos fazer para que nós também nos tornemos plenos em felicidade, em moral. Então, ele veio mostrar para nós, encarnados como nós, vivendo no mundo que naquela época todos viviam, ele não teve nenhum privilégio, muito pelo contrário. E ele sofreu todas as consequências de ser uma pessoa diferente porque ele cumpria os desígnios de Deus. E hoje nós temos essa vivemos num mundo difícil, vivemos, mas muito mais simples, muito mais fácil, porque nós temos em Jesus o exemplo e ele não tinha. E nós temos a quem copiar, nós sabemos como fazer e nós sabemos principalmente como nós não devemos fazer. Se nós nos preocuparmos em simplesmente
não fazer aquilo que é o errado, com certeza o primeiro passo já está dado, né? Então está aberto para comentários. Maria. Eu grifei aqui uma parte do texto, né, que fala assim: e esses povos semi-selvagens, quando aperfeiçoamento espiritual, nem teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, sem que se pudesse perdoar ao inimigo. Então, esses semi-selvagens eram os indígenas, e quando os portugueses pegaram eles e levavam eles para Portugal, ensinaram eles e tornaram eles católicos, que aí para eles acreditarem mais em Deus, né? E assim, e na primeira palavra que fala assim, Deus é único. Isso, Deus é único. E pra mim, ele sempre tá do meu lado. Por exemplo, ontem a cadeira escorregou e eu apoiei no aquário. E eu quase caí, a tampa do aquário quase caiu em mim. Aí só não caiu em mim e eu falei assim, Deus deve estar aqui perto de mim, porque se ele não tivesse segurado, teria caído em cima de mim. Aí de vez em quando, eu fico, na verdade, todo dia, eu fico agradecendo. Peço obrigado, né? Ainda mais pelos dias que ele deu, pela minha vida, por tudo, né? Porque não foi só minha mãe e meu pai que me deram a vida. Foi ele também, ele que me desenhou. Muito bom. Moisés disse a lei. Jesus falou do amor. E o Evangelho ensinou a caridade. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo como Jesus ensinou. Fazer o bem, pensar positivo, viver nossa vida seguindo o Evangelho. É que Deus, ele sempre está do nosso lado. Ele está escrevendo a nossa história. E não adianta a gente fazer nada. A gente acha que ele não tá do nosso lado, a gente até não pode ver ele, mas eu vejo. Eu pelo menos vejo ele na minha frente. Quando eu me machuco, ele me pega no colo e faz um carinho tão gostoso. E ele é o autor da minha história. Ele tá escrevendo o que tá acontecendo nesses dias. E agora, toda noite, primeiro eu faço o Pai Nosso, depois eu agradeço pela minha saúde, pela minha família, pelos meus bichinhos, e agradeço que eu estou bem, com muita saúde. Então eu recomendo para vocês sempre pensar positivo e nunca deixar de pensar que Deus não está do seu lado, porque Ele vai te segurar quando você quase cair no chão. Fica difícil fazer comentários depois que as crianças falam, porque elas resumem com tanta clareza e simplicidade o texto que foi lido, da forma como a gente deveria às vezes entender, porque nós não somos mais crianças, mas espiritualmente ainda somos infantis realmente. E uma das coisas que me chama a atenção, sempre me chamou a atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, e é este motivo pelo qual nós utilizamos ele em nossos evangelhos no lar, é que vocês observem que ao final de cada capítulo existe um trecho que são as instruções dos Espíritos, que nos trazem muitos esclarecimentos com relação à literatura evangélica proposta. Neste caso de hoje, que foi o título A Nova Era, aliás muito propício para a data de hoje, foi enviado por um espírito israelita em 1861 na cidade de Mulhouse. Fica no norte da França, faz divisa com a Alemanha e com a Suíça. E na Revista Espírita, de 1861, em março de 1861, Kardec, como era de costume, recebia correspondências praticamente de toda a Europa,
de pessoas que davam comunicações e enviavam a ele. Ele fazia aquela triagem e fazia aquele estudo profundo de todas as comunicações feitas por médiuns espalhados por toda a Europa. E uma das comunicações foi uma dessas que foi enviada por uma pessoa que se identifica como Sr. R, na cidade de Mulhouse. E ele diz aqui na carta, eu tenho aqui a carta em minhas mãos, mas eu vou apenas simplificar. Ele diz aqui na carta que ele recebe essa comunicação de um parente muito próximo a ele, numa vida passada, e ele professa do culto israelita, assim como o antecessor dele, o parente dele. Então vejam o texto que nós lemos. E ele diz que professa a religião israelita. Então, ele nos coloca um desafio aqui, já em 1861. Porque nós sabemos que, indiferente daquela fé que nós professamos, indiferentemente disso aí, a necessidade de entendermos a missão desses enviados de Deus, foi Moisés e Jesus, e aqui, surpreendentemente, ele cita o Espiritismo como sendo a terceira revelação, porque esse texto foi enviado por um espírito israelita. Então vocês vejam que nos convida a compreender as vicissitudes da vida. E diz aqui no finalzinho do texto que será claro que vamos ter muitas dificuldades, agitações, como estamos percebendo que está tendo. Aí eu fico pensando no nosso dia a dia, nesse fechamento de ano. Nós a cada dia, a cada ciclo de 24 horas, nós encerramos um ciclo de oportunidades, um ciclo onde nós temos todas as oportunidades à nossa disposição para reformar a nossa forma de pensar e praticar aquilo que ele veio nos convidar a fazer aqui. Mas 24 horas é muito pouco para que isso aconteça. Estamos terminando mais um ano com 365 ciclos de mudança, de oportunidades. Eu acho que nesse fechamento de ciclo de esse ano, essa nova era, que é uma nova era cada vez que fecha um ciclo, é a grande oportunidade de reflexão realmente do que nós fizemos dessas oportunidades que nos foram dadas, sabendo das nossas vicissitudes, das nossas dificuldades. Claro, não somos mais como aquele povo semi-selvagem, que inclusive sabiamente a Maria citou os portugueses também, porque isso vem acontecendo na humanidade e a nossa realidade mais próxima é mais ou menos isso que a Maria falou. Existem selvagens próximos da nossa civilização. E esses selvagens, o que são? Nós temos que tomar cuidado para não serem taxados como selvagens. São aquelas pessoas que não compreendem que ainda é necessário que alguém venha puxar pela mão e fale assim, olha, é assim que se faz, como Moisés fez com aquele povo, como Jesus veio tentar fazer conosco e a gente está aqui tentando aprender isso de alguma forma. Essa catequização do ser humano, né? Para que ele possa entender e compreender as suas necessidades de melhoria. Então, essa mensagem desse espírito israelita me leva a uma reflexão muito grande nessa nova era, porque passamos sem dúvida um ano muito difícil. Estamos terminando um ano de muita dificuldade para toda a humanidade, um ano atípico, um ano onde nós jamais esqueceremos isso, jamais esqueceremos. Mas, por outro lado, eu acredito também que será o ano de renovação de todas as pessoas que aqui estão. Um ano de mudança de comportamento, de pensamento, porque nós sabemos quais são as nossas responsabilidades e mesmo aqueles que ainda se consideram apartados dessas realidades, como selvagens ainda, espiritualmente falando, mesmo estes vão perceber essa necessidade de melhoria e de mudança. Porque é impossível, através dessa agitação, como ele fala aqui, vai haver agitações, perturbações, mas isso tudo é muito importante para que a gente compreenda
e se mexa, e faça algo, e saia dessa zona de conforto e comece uma nova era, com certeza mais responsável. Como nosso Pai é perfeito, como nós vemos a perfeição, a grandeza, o amor que Ele tem para conosco, habitantes desse planeta Terra, espíritos, habitantes, vez ou outra, uma hora na espiritualidade, outra hora aqui encarnado, mas habitantes desse planeta Terra, nos enviando a cada época um mensageiro seu, um mensageiro de extrema grandeza, como Jesus Cristo e como Moisés também. E para coroar, eu digo coroar porque é o que nos explica tudo, né? É como se nos desse, fosse mais didático os seus ensinamentos. Ele nos deu o Consolador prometido por Jesus Cristo, que é o Espiritismo, que não é uma religião, não é uma filosofia só, é um conjunto de ensinamentos. E se nós pegarmos somente o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós já vamos ter tudo compilado, tudo esclarecido, tudo explicado. É de uma grandeza, é de um amor por nós, que realmente é a perfeição absoluta, Deus, o nosso Criador. E independe do grau intelectual. Qualquer um pode entender a moral cristã. O que é a moral cristã? O que é essa revolução? É a revolução da nossa reforma íntima, do nosso melhoramento, do nosso aperfeiçoamento moral. E independe do intelectual. Então, como já foi dito, que possamos firmar, sabendo, nos firmar em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos, nos firmar sabendo, como as crianças falaram, que Deus está ao nosso lado o tempo todo, mesmo que não possamos vê-lo, que possamos agarrar firmes nessa esperança e trabalhar, porque somos coautores desta transição, desta nova era. Nós estamos aqui e temos que atuar nisso, cada um com a sua pequenez, com o seu passinho, mas não podemos mais deixar para lá, deixar para depois. Eu acredito que não há muito o que acrescentar, tudo foi dito. Só a gente parar para pensar um pouquinho, né, no próprio título, como o Jefferson colocou, a nova era. O convite já nos foi feito por várias vezes. Nós temos aqui, neste trecho, 3 revelações. Moisés, que veio apresentar Deus, um Deus único. Temos Jesus, que veio nos falar do amor, de um Pai de amor e bondade, um Pai que nos educa, que nos ama. E, por fim, o Espiritismo, que vem buscar colocar tudo isso em prática através do amor ao próximo, através da prática da caridade. E eu pergunto, o que nós aprendemos? Penso que bem pouco ainda, pelo tanto que já fomos alertados. Aliás, não é de hoje que os amigos espirituais vêm nos dizendo que tempos diferentes virão. Mas eu não acredito no mundo de distanciamento social. Eu não acredito no mundo que as pessoas não se podem abraçar, se tocar, se querer bem. Muito pelo contrário. Eu acredito que esta parada talvez seja para a gente pensar, refletir e analisar por que caminhos estamos andando. Mas que, segundo o nosso aprendizado, nós vamos poder sim nos confraternizar como irmãos, verdadeiros irmãos, nos amando,
nos tocando, nos querendo bem, vivendo este amor que o Cristo nos pediu na sua essência. Então é isto. Para o novo ano, eu penso que a oportunidade é esta, que a gente se faça crescer, amar, perdoar, seguir em frente o nosso caminho, confiante neste Pai de amor e bondade que o Cristo nos trouxe. Esse texto, ele fala sobre a moral. Nós sabemos que, como já foi muito bem falado aqui, um ano difícil, onde se ocorreram muitas perdas, né, se assim podemos colocar, desencarnes em massa, onde muitos de vocês que nos estão assistindo passaram por momentos difíceis de dor, porque perderam um ente querido, uma pessoa do convívio, do nosso dia a dia. É muito difícil. Mas como Cristo coloca, como o Evangelho colocou, como esse texto colocou, a moral. Então eu convido a todos a refletirem a referente a essa moral. A moral do Cristo, do amor de Cristo. E que a gente possa ter um próximo ano com mais equilíbrio. Porque essas mudanças vão ocorrer, estão ocorrendo, e vêm ocorrendo de uma certa velocidade que nós não estamos percebendo. Ela vai muito rápido. Para nós parece devagar, parece lento, mas não, ela é rápida. Esse expurgo, como a gente já leu em alguns textos espíritas, né, da evolução da Terra, está acontecendo. Nós estamos presenciando isso. Nós estamos fazendo parte dessa história, desse movimento. Então reflitam referente a essa moral, sobre esse texto. Tirem um minuto, né, do seu tempo e reflitam. E sempre tenham em vocês o amor de Cristo. Esse é o caminho. Kátia? Começamos muito bem hoje com as crianças e me veio uma frase de uma música popular: eu fico com a pureza da resposta das crianças. Foi demais, foi um início assim de evangelho avassalador, né? Tocou, bateu fundo no nosso coração. Muito bem, meninas. Vocês nos fazem acreditar no futuro, né? Dá para acreditar no futuro ao ouvir crianças nos falando com tanta simplicidade grandes lições, que se dedicaram a entender a lição do Evangelho. E como nosso Pai é perfeito, que roteiro perfeito Ele desenhou para esse orbe. O início selvagem, né, semi-selvagem, aquele início primitivo, que evoluiu, que nos trouxe Moisés para apresentá-lo a nós, dentro de um contexto que se fez entender naquele momento, né, naquela época, se apresentou, mas foi perfeito para a época, seguiu-se ali mais adiante e deu-nos o grande presente, o nosso governador, Jesus, com a sua luz imensa, com a sua simplicidade, que nos ensinou a fraternidade, que aqui fala. Às vezes esquecemos dessa palavra, a fraternidade, é o fato de sermos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Um Pai que ama e que educa a sua maneira perfeita. Porque ele nos deu a sua centelha de vida. Todos nós carregamos o seu gene. Só que, de acordo com a nossa evolução, mais cedo ou mais tarde, a ouvimos, a deixamos se manifestar. E que presente foi o Consolador. A doutrina que nos traz
que nos esclarece toda a nossa história. Um roteiro muito perfeito. É isso. Que no novo ano nos dediquemos a entender um pouco mais, a aprender um pouco mais e expandir depois desse ano de aprendizado, porque as dificuldades nada mais são do que lições. Então que essas lições sejam bem aprendidas por nós. O quanto sentimos falta de carinho, de abraço, de toque entre nós, mas especialmente o quanto precisamos da caridade de nossos irmãos. Que seja uma palavra amiga, que seja um olhar carinhoso, uma palavra de consolo, que tenhamos tirado dessa dificuldade, que na verdade é um aprendizado em 2020, a grande lição que o Pai determinou que tivéssemos nessa época. Feliz Ano Novo para todos. Paulinho. Boa noite a todos. Já foi dito muita coisa aqui. Eu acho que o que eu posso acrescentar, né, se me é permitido a vocês, é que Deus nunca para de criar. Aliás, Ele nunca parou de criar, né? Deus está constantemente em movimentação e continua sempre em movimentação. Deus se utilizou de pessoas e de espíritos para realmente colocar a sua palavra, ou seja, ditar exatamente qual é o caminho a ser seguido. Como ele fez com Moisés, né? Moisés foi o primeiro médium de que se tem notícia, porque ele recebeu o quê? Os 10 mandamentos. E através dos 10 mandamentos, ele disse para o povo hebreu: é dessa forma que vocês vão ter que seguir. Então, foi feita aquela normatização e aí foi indo, né? Só que muitos negaram a esse conhecimento. Simplesmente acharam que aquilo realmente não tinha nenhuma validade. É muito provável que, se a oração de São Francisco, lá na parte final que a Mara comentou, morrendo que se vive para a vida eterna, se isso fosse dito naquela época, com toda certeza você seria linchado. Assim como seria sacrificado. Assim como existiam os sacrifícios exatamente naquele período lá. Depois de Moisés e dos profetas, vieram o quê? Veio Jesus, né, para consolidar exatamente os ensinamentos. Esses ensinamentos, mais uma vez, eles foram postergados. Simplesmente eles não foram aceitos, eles simplesmente foram desprezados. E aí você tem exatamente toda uma questão da humanidade que vem vindo e não vem aprendendo. E as consequências estão aí. E aí vem o que? O Espiritismo, né? A revelação, através da codificação de Allan Kardec, pautando exatamente o que é que nós estamos fazendo hoje aqui, por que estamos aqui e por que estaremos para sempre, né? Isso nos conforta, né? Isso conforta a todos nós, né? Porque não sou eu que estou falando, né? Quem disse foi a espiritualidade que foi dita por Deus e também pelos ensinamentos do Cristo. Portanto, um novo ano se inicia, as esperanças se renovam. Eu acho que é muito importante as crianças dizendo coisas maravilhosas do fundo do coração, e a humanidade, ela terá que, sem dúvida nenhuma, seguir esse caminho, né? Ranger de dente, quem sabe, ainda haverá, sim, haverá muito, mas isso faz parte do planejamento do Cristo. Sem exceção, ninguém estará isento ou ausente desses acontecimentos. Muito bem, né, queridos amigos? Mais alguém? Nath, quer falar? Eu só quero falar uma história que eu sei que o Cristo, Deus,
Ele morreu na cruz pela gente, pela nossa vida, porque se não fosse ele, a gente não estaria nem aqui. A gente estaria lá no céu. A gente não estaria no mundo, a gente não existia. Então, por isso que eu agradeço. Bom, eu não sei se algumas pessoas já ouviram essas histórias, mas eu aprendi uma lição. Mas tem gente que faz uma consequência horrível com as outras pessoas, né? E pelo menos a gente pode tentar ajudar aquela pessoa, tentar tirar aquilo da mente dela, jogar na lixeira e colocar alguma coisa na memória dela, alguma coisa melhor, tipo o amor, a caridade, a solidariedade. Então, que eu espero que vocês agradeçam todos os dias. Muito bom. Ana Lu? Eu queria completar um negócio que eu esqueci de falar. Por que seguir a vida com o Evangelho? Porque o Evangelho ensina o amor, a piedade, a caridade, o perdão e várias outras coisas. Então, por isso que eu acho que a vida deve ser seguida com o Evangelho. E eu queria falar só mais uma coisa. A gente precisa, todos nós, né? Todos nós que estamos aqui no Evangelho, fora, dentro de sua casa, ou em algum lugar, né? Todos nós precisamos ter caridade e principalmente nós devemos tornar comum e muito comum e todos usem isso, a solidariedade, pensar nos outros, em vez de pegar e fazer assim. Ai, tô na praia. Aí eu chupei um sorvete e eu vou jogar o negócio no mar. É errado, tem que leva uma sacolinha, joga na sacolinha, porque se aquela pessoa não pensou nos animais, porque se um daqueles animais pegar e comer esse lixo, eles podem morrer e aquela espécie pode entrar em extinção, porque as pessoas cada vez mais poluem o meio ambiente. Então precisamos cuidar do meio ambiente, ter solidariedade, caridade e tudo, e respeitar as pessoas que estão em volta da gente. Só isso. Só isso. Eu acho assim, essa é a nova era, né? Nova era. E logo, logo a gente deixa elas sentarem aqui e elas fazem o Evangelho. E a gente fica ouvindo, porque nós temos muitas coisas a aprender com essas meninas aí, né? Lições maravilhosas, que inclusive cuidar do meio ambiente, como a Maria citou, é uma forma de se ter um pouco mais de moral, de mais responsabilidade com o planeta, não é, Maria? E acreditar que isso possa sim modificar o mundo. E o mundo é onde nós vivemos, é o nosso lar, não é verdade? É assim que nós devemos conduzir realmente os nossos pensamentos. E Ana Lu falou coisas lindas também, dizendo que é pelo Evangelho que se adquire tudo isso, né? E a Nath também soube explicar muito bem o que é gostar de Deus, não é? Isso não é verdade? Acreditar em Deus, respeitar Deus. A gente tem que aprender muita coisa, viu? Eu diria que se alguém tem alguma dúvida, eu acho que esse ano não foi perdido, não. Eu tenho um entendimento que esse ano é um ano de reflexão. Então, o Pai, na sua imensa generosidade, quando estava todo mundo meio disperso, meio
cada um por si. É como se ele tivesse reunido todo mundo numa sala e falado: agora vocês vão me escutar. E aí ele colocou as pessoas dentro de suas casas para que elas se entendessem. E aí fechar o evangelho do ano com esse brinde de você poder escutar as crianças, ele tem razão. Talvez nós precisamos escutar quem não tem defeito ou quem não pensa em si, porque a humanidade está muito egoísta. E aí você pega essa geração falando de solidariedade, caridade, amor a Deus, compaixão. É de emocionar. E você tem razão, Jefferson. Vamos ter que pegar uma hora, nós vamos ter que sentar na salinha, nos banquinhos e colocar as crianças para dar aula para a gente, porque nós temos mais a aprender com elas do que ensinar muitas vezes. Então, Ione fará as vibrações e a Rosângela fará as preces, a prece final. Convido a todos a fecharem os olhos, sentarem confortavelmente e sentir a presença do nosso mentor amigo, aquele anjo que nos envolve e nos sustenta por esta encarnação. E imaginarmos Jesus entrando pela porta da frente de nosso lar e a sua luz invadindo todos os cômodos, iluminando todos os cantos de nosso lar. E essa luz fará asepsia do nosso ambiente, tirando todo e qualquer envolvimento, queimando todo e qualquer miasmas que se encontrar, fazendo uma limpeza do teto, das paredes, do solo, de todos os objetos, para que nosso lar se fique iluminado com a cor, com a luz do Mestre Jesus. Mestre, assim como recebemos de Ti, queremos doar. Estendendo as nossas mãos, imaginamos que ao Mestre Jesus entregamos, neste momento, o nosso melhor sentimento, os nossos melhores pensamentos, o melhor que temos em nossos corações. E pedimos, Mestre Jesus, transforme esses sentimentos em vibrações de amor a quem necessitar e leve nos recantos deste planeta, onde tiver um leito de dor, uma pessoa em solidão, alguém necessitado. Somos tão pequenos, tão inferiores ainda mediante a Tua luz, mas em reconhecimento a tudo que recebemos, lhe entregamos o nosso melhor. E neste momento, pedimos, Mestre, mais um ano se iniciará logo. Aí, daqui a uns minutos, daqui a uns momentos. E pedimos, por nós, fortaleça a nossa fé. Pedimos que nos intue e nos permita que aprendemos a deixar os bons espíritos nos envolverem, para que eles nos ensinem os caminhos que um dia nos propusemos a seguir. Os Teus caminhos, os Teus passos, Mestre. Queremos agradecer tudo que recebemos, por tudo que somos. E através de Ti, Pai, chegar até o Pai, a quem agradecemos por mais um ano que se finda e mais uma oportunidade que chega. Pai da vida, obrigada, e que a nossa gratidão chegue em Teu coração, porque o Teu amor está dentro de cada um de nós. Encerrando agora o nosso Evangelho, encerrando mais um ano, com todo o agradecimento, com todo o amor,
nos lembrando que, apesar de tudo, de todas as dificuldades, temos a companhia do plano espiritual, os nossos mentores, todos aqueles que nos amparam no caminho dessa vida. Que seja envolvido o nosso planeta, todas as pessoas, os que sofrem, os que cuidam dos que sofrem. Agradeçamos mesmo todas as dificuldades. Com elas é que crescemos. Deus não nos desampara, o seu amor com certeza estará sempre presente. Agradecendo a tudo, a todos, a companhia de todos vocês durante todo esse ano, e que continuemos a trilhar esses caminhos unidos, nos fortalecendo, nos amparando, pois com certeza a nossa evolução está aí. É o nosso momento, o momento de mudar o nosso destino. Vamos continuar unidos e nós vamos vencer, com certeza. Obrigada pela companhia de todos, encarnados, desencarnados. Que Deus nos ampare sempre. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, nós vamos encerrando o nosso evangelho, nosso último evangelho do ano, agradecendo a todos que nos acompanham neste projeto de poder levar essa doutrina bendita e maravilhosa a todos os cantos, poder auxiliar uma doutrina que conforta, que ensina, que explica, que orienta, que fortalece. Que possamos, no decorrer do próximo ano, desse ano que se inicia, que possamos estar juntos sempre. E aí, pedindo a vocês que nos acompanhem na nossa página, na nossa rádio, que se inscrevam nas nossas promoções. Lembrando o ganhador da semana passada foi o Dárcio, DDD 11, parabéns. E que todos tenham bastante sorte para ganhar na hora certa. Isso mesmo. Nosso intuito é de poder incentivar que as pessoas possam participar conosco. Esse agrado que nós fazemos, nosso sorteio do exemplar do Evangelho, é justamente para que essas pessoas possam, aquelas que já o possuem, que possam presentear a quem não o tem ou a quem necessita. Então, participem, se inscrevam, nos acompanhem nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, quando nós temos nossos vídeos publicados. Vocês podem nos acompanhar através das mensagens, do WhatsApp. Então que todos possam começar um ano de muita luz, de muita paz e principalmente paciência e fé. Fé em Deus. Um grande e imenso abraço da Rádio Fraternal. Um abraço fraternal para todos vocês. E até mais.